Seja muito bem-vinda nesta live. Se você é mulher e tem um talento em suas mãos, está querendo colocar esse talento para o mundo, mas ainda não sabe como ou está pesado fazer isso, vem conosco, a gente vai te ajudar a colocar o talento no mundo de forma mais leve. E hoje esta live é para você, sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre propósito, não é o de propósito, mas é o propósito de vida. E para falar desse assunto conosco, vai ter uma mulher incrível, é terapeuta e psiquiatra clínica, a Adria Domingos, que inclusive já está aqui na live, já me mandou um tchauzinho, querida. E enquanto eu chamo ela aqui, eu quero que você mande o seu aviãozinho para 4 pessoas, quatro pessoas, que essas 4 pessoas vão muito bem. 4 pessoas já vai ajudar a nossa live a ficar bem legal, muita interação. E precisam ser mulheres que também estão com aquele talento maravilhoso nas mãos e querem colocar ele para o mundo e não estão sabendo como. E hoje é o dia de falar de propósito, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o propósito, para que serve um propósito, tem benefício de se ter um propósito na vida? Ou o que acontece se a gente não tem um propósito? Como é que é a nossa vida sem propósito? Como é que saber identificar o meu propósito? E como saber se eu estou seguindo ele? Que esse é o nosso tema principal da nossa live. Se tiver dúvidas, manda aqui embaixo, manda no chat que eu vou anotando e durante a fala nós vamos esclarecendo todas essas dúvidas. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindas e bem-vindas. Deixa eu chamar a minha convidada aqui. Antes de chamar a Adria, eu quero contar um pouquinho para vocês por que essa live sobre propósito é tão importante para mulheres que querem colocar o seu talento no mundo. Quando eu estava no meu momento escuro da minha vida, eu me dei conta de que eu tinha esquecido o meu propósito de vida. E aí eu estava me sentindo pesada, estava me sentindo sem vida e comecei a buscar ele. O que eu quero da minha vida? E aí o autoconhecimento, a busca desse propósito me ajudou a colocar o meu talento a serviço de outras mulheres, assim como você. E hoje a Adria vai nos auxiliar a entender mais sobre isso. Aonde realmente isso mexe dentro da gente para ser tão importante essa questão do propósito. Plena, mais leve. Deu certo, será? A gente se sentir... Ah, tá entrando. Opa. O que aconteceu? Você só vira a câmera. Tem umas setinhas assim, tipo, uma vai para um lado, uma para o outro. Logo embaixo do seu vídeo, provavelmente. Vi aqui. Clica na câmerazinha. Isso! Muito bem! Ai, que delícia! Não, eu confesso, Adi, que eu tô assim um pouquinho ansiosa. Sabe aquela ansiedade boa, né? Não aquela ansiedade ruim, né? Uma ansiedade equilibrada, né? Aquela ansiedade gostosa, assim, né? As borboletas no estômago. Porque há um tempo atrás eu já fazia lives toda semana com convidados. E aí eu parei por um bom tempo. E agora eu tô recomeçando. E olha,
recomeçando com umas mulheres incríveis, né? Semana passada, retrasada, foi com a Thalira, também psicóloga e Meu Deus. terapeuta, e hoje contigo, né? Tipo, o nível vai subindo, né? Tipo, agora é psiquiatra, clínica e É terapeuta. Nossa, eu tô psicanalista ficando clínica. psicanalista, ó, tô falando errado. Ai, Psicanalista clínica. clínica, muito bem, muito bem. Seja bem-vinda, Adria, sejam Obrigada. todas muito bem-vindas. É um prazer ter você aqui conosco para falar sobre propósito, que é algo que por um tempo foi meio que banalizado, né? Todo mundo falava de Foi. propósito, todo mundo falava de propósito, virou uma coisa assim meio clichê. Ai, tem que descobrir seu propósito, ai, meu propósito de vida. Uhum. Ficou muito floreado, né? Ficou. Mas só que é um assunto muito sério para se falar, né? Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Primeiramente, agradecer a você, Eliane, que para mim é um prazer, viu? Já te sigo tem um tempo, desde quando nós entramos ali no Fluir, então tenho só que agradecer a Deus, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade, porque falar desse tema para mim é muito bom, porque eu Ai, também é uma vivi sem esse propósito um tempo. E quando a gente vive sem esse propósito, a gente não tem ele, a gente não tem um segmento. Porque o propósito mesmo em si é o quê? À frente, você se colocar à frente de algo, né? Mas, ao você colocar à frente desse propósito seu, você tem que saber o que realmente você quer. Porque não é fazer só o que você quer. O seu propósito requer esforço. Requer um esforço seu. Aí a gente quer mais fazer o que a gente quer do que realmente o que precisa ser feito, né? geralmente o que não é tão gostosinho, né? É o melhor. Essa é a melhor. Mas é isso mesmo. E eu vou além também. Igual assim, quando você descobre aqui, que é a nossa próxima pergunta, como vive, né? Como uma pessoa vive sem esse propósito? Como que é isso aí? É porque você nasce com um propósito. Você não nasceu só por você nascer. Né? Ah, eu nasci, tenho um objetivo, isso e isso, mas o seu objetivo, quando passar do tempo, você se perde dele. Que é o caso, igual você falou de você, e eu falei da minha história também. E a gente tem que ter esse propósito e cumprir as metas, né? Vamos cumprir essas metas aí. Ah, mas eu não estou sabendo, Ari, como? Quem vive sem um propósito é aquela pessoa que tem um vazio dentro de si. Será que eu estou indo na direção certa? É um incompleto, Aquelas né? perguntas, né? Tipo assim, por que eu tô aqui no mundo? Qual a É. razão de estar aqui? Qual o Para que eu sirvo? objetivo? Será que eu não dou conta nem de trabalhar direito? Né? Será que eu não tenho as habilidades? E as habilidades estão aí, só que a pessoa nem vê a habilidade que ela tem. Porque propósito e talento, que é o que você estava falando no início, um encaixa com o outro. Viu? Um encaixa com o outro. Parceria, né? É, é uma parceria. Então é algo bem interessante. Então, propósito é você seguir em frente. Você ter algo para poder estar à frente dele. Um objetivo, né? E aquela pessoa que não Perfeito. tem esse porquê, não responde esse porquê, aquela pessoa que tem aquele vazio, que falta de direção, né? Eu acredito que seja nesse sentido. Eu posso citar um versículo da Bíblia? Pode, pode. Pode? Uhum. É igual Sansão. Sansão nasceu com um propósito. E por um belo tempo ele cumpriu esse propósito. Mas no meio do caminho ele se perdeu, né? Mas quando foi no último instante dele, Deus falou com ele assim, que ele pediu para o Senhor que ele simplesmente fosse a última vez dele que ele cumprisse o propósito dele. E ele fez além do que ele já tinha feito, né?
Então, quando você nasce com um propósito, você desvia dele de uma forma ou de outra, Deus te mostra o caminho de você retornar. Aí são escolhas que a gente faz na nossa vida, né? É. São as escolhas. E geralmente, né, quando a gente se desvia muito do propósito, Uhum. é, dói, né? Ter que Dói. retornar, fazer, recalcular essa rota novamente, né? É. Então, Uhum. o caminho fica mais longo. Tu vai chegar lá, mas o caminho fica mais longo e às vezes com Fica. mais pedrinhas no meio dessa Isso é jornada, né? muito bom, essa fala que você falou, porque eu atendendo uma cliente semana passada, ela fazendo um fechamento com ela, que nós vamos entrar de férias, no período de férias, eu falei para ela, me fala o que que foi esses 2 meses, né? Ela falou, Uhum. Adri, a gente sabe o caminho, a gente sabe aonde a gente quer chegar, mas a terapia é o GPS, que GPS. te leva aonde você tem que chegar a cumprir o seu propósito. Você entendeu? Aí eu falei, isso mesmo. Então, você, por mais que você vai desviar de um caminho de terapia, te traz de volta para ele. Ele vai Então, aí te ajustar, vai, vai vai. lapidar. Porque o GPS não é a mesma coisa, é para você virar na direita, você vira na esquerda, aí depois ele te manda retornar para você seguir naquele alinhamento. Então, isso é a direção que a gente tem que pegar, né? E eu E fico muito feliz. ter esses retornos, né? É. A Cris, ela colocou assim aqui uma pergunta, Hum, né? Essa questão uhum. das pessoas completas. Existem pessoas incompletas? Nós nascemos da mesma fonte e por que umas são mais completas, outras incompletas? Tem como abordar esse tema? Tem a ver com propósito, né? Tem a ver com propósito, né? Tem tudo a ver com propósito. Porque a pessoa incompleta é aquela que não sabe o porquê que ela está ali. Aí acha que propósito é algo estrondoso, algo sobrenatural. É. E não é, né? O Vou descobrir meu propósito propósito, vão é. tocar sinetas. Uhum, isso. Mas não, Ok. é o propósito que você tem, é você seguir em paz com todos, né? Você ser feliz naquela profissão que você escolheu, você ser feliz com a família que você escolheu também. Se não está bem, tem algo a ser ajustado ali no meio da família também, Tem né? como ajustar. Tem. Aí fala, ah, mas eu não sei. Vou te falar agora da parte dos talentos. O seu Uhum. talento é onde você desenvolve o seu propósito, Você vai entendeu? usar ele a É, serviço, né? a Para serviço de atingir. alguém. Isso. Que lindo, Um né? junta com o outro. É muito lindo, porque a gente fala, nossa, mas a pessoa é tão habilidosa, mas está lá dentro da igreja, está na profissão, está dentro de casa, ah, mas eu não sei fazer nada, não sei o meu propósito. Você sabe sim, olha para suas mãos, né? O que o Senhor colocou nas suas mãos? Qual a habilidade que você tem? Cada um Perfeito. nasceu com um propósito ali. A questão dos talentos, né? Ela é bem Uhum, interessante, que uhum. uns consideram, ah, não, talento é um dom, que tem que vir quando você nasce, algo divino, algo, né? É, Que transborda naturalmente. Eu já acredito nisso, mas também acredito que tu pode desenvolver um talento. Eu não uhum, tenho talento para determinada situação, mas eu posso desenvolver ele, né? Eu posso criar o hábito e ficar boa nisso e criar uma paixão por isso e seguir em frente, né? E uhum. usar essa habilidade como talento para ajudar outras pessoas. E aí desmistifica essa coisa tão técnica, né? E traz para uma coisa mais real, mais palpável, para Uhum. que nem se colocou. A pessoa tem uma habilidade, e é essa habilidade, por menor ou maior que seja, que vai ajudar ela a Faz atingir o propósito dela, isso. né? É, A, é. tu fez me lembrar, por exemplo, da minha mãe, Aham, né?
A minha mãe sempre fala, ah, mas eu só estudei até a quarta série. Ah, mas não sei o que lá. Ah, mas eu só faço faxina e cuido de idosos, né? Falei, nossa, mãe, só? E ela tem um salário, né, com o trabalho dela, muito maior que certas pessoas que, sei lá, às vezes trabalham dentro de um escritório e ela faz mais, né? E Uhum. aí ela vende, ela faz bolachas, e daí minha mãe é daquelas que não para nunca, né? Mas Uhum. assim, É uma empresa. o teu talento? Qual que é a habilidade? A habilidade dela é servir as outras pessoas, dando essa atenção, essa assistência para esses idosos, cuidando deles, né? Indo lá tomar, aqui no sul, né? Tomar chimarrão. Então ela vai lá tomar Aham. chimarrão e é paga para isso. Eu falei, pô, mãe, então é paga para ir tomar mate com as vovozinhas. E, tipo assim, é o talento dela, né? Dar essa Exatamente. assistência, dar essa atenção, fazer as bolachinhas que as vovozinhas querem, aí sentar, fazer crochê com as vovozinhas. Então, é a forma que ela tem de tornar a vida dessas mulheres melhor e ser Uhum. pago isso. Porque Uhum. o dom, o talento que você recebe, o que você desenvolve, não é para você guardar, não é para você Não, esconder, é para você ajudar outras pessoas. E não precisa ser gratuito, né, Adria? não, não precisa. Né? Você Não deve. pode, você deve receber, equilibrar essa balança, né? Eu Pode, entrego o meu pode. dom, minha habilidade e Aham. recebo uma troca. Recebe com a outra. E é dessa forma. E lá no trabalho mesmo onde você está cumprindo o seu propósito. Você não está naquele trabalho só para você. A mãe não está ali só tomando um chimarrão. Ela É, talvez está ali ouvindo uma pessoa onde não teve ninguém um dia que parou para ouvir ela. Então, é essa troca, você entendeu? Há essa troca aí. Então, o seu trabalho é um dom que você tem. É um propósito que Deus tem para você ali dentro, para você alcançar outras pessoas ali dentro. Ajudar outras pessoas nem sempre é um trabalho só. Tem um objetivo para você estar ali. que legal. Né? Eu acho muito. Quando eu passei a observar e a pensar dessa forma, sabe? Que massa. E, Adria, dá uma dica para nós assim. Tá, eu não sei se eu tô cumprindo meu propósito, não sei, tô aqui em dúvida, será que é isso mesmo? Como é que eu posso fazer para entender se eu tenho esse propósito ou se eu tô indo na direção dele, tô Uhum. indo essa. Se você está indo na direção certa. Se eu tô indo na direção certa, se eu tenho. Por exemplo, assim, eu acho que tal situação é meu propósito. Será que é mesmo? Como é que eu posso validar isso? Olha, o que eu coloquei em prática e foi aonde eu descobri a psicanálise. Eu sou pedagoga também. Trabalhei muitos anos na sala de aula. E eu Uhum. sempre, assim, aconselhava, conversava com uma colega, com uma irmã, com outra, né? E eu falava, gente, mas será que eu dou conta desse negócio, meu Deus, de cuidar de mulheres, de ajudar mulheres, né, a encontrar o propósito delas também, né? Então, o que que eu fazia? Ficava agoniada. Até que eu falei, Senhor, eu preciso ter uma certeza se eu estou no caminho certo do meu propósito. E uma coisa que eu dou conselho, tudo que você for fazer na sua vida, pergunta se tem uma paz dentro de você. Se você tem uma paz, Eliane, essa paz quer dizer que você está na direção certa. Mas se você está naquela angústia, não dorme, fica angustiado, você não sabe se é aquilo mesmo. O que que O coração você é apertadinho. apertado, então não é o momento ainda. Ah, mas eu estou confusa, não sei identificar isso. E é o que eu fiz também, que eu estou falando coisas que eu fiz, é orar. Orar, rezar, independente da fé que você tem. Todo mundo acredita, né? Então, você busca essa resposta. Se você encontrar essa paz dentro de você, igual eu encontrei quando eu descobri que era realmente isso que é o meu propósito, ajudar, cuidar dessas mulheres, eu tive essa paz. Eu queria voltar para a sala de aula.
Porque até então estava trabalhando, né? Então eu falei, não, eu vou arrumar outra sala de aula, no outro período eu faço isso. Menino, mas aconteceu uma confusão que eu não fiquei na sala de aula. Então tem tudo isso. A gente tem que observar o nosso ao redor. Você sabe por quê? A gente já levanta correndo. A gente não para, respira, né? Sentir, né? Uhum. Que é o que nós estamos aprendendo muito, a respirar. Isso. Na quarta-feira nós tivemos a vivência, né? Aham, E, pois é. e eu trouxe para a vivência não só ferramentas administrativas de Uhum. planejamento, mas eu também trouxe ferramentas de coaching e exercícios sistêmicos para dentro da Olha, que vivência. ótimo. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção no final foi as mulheres dizerem assim: nossa, Eliane, parece que o corpo ajudou a planejar. É. Parece que não foi planejado só com o racional, foi tudo, o corpo. E, e é exatamente essa ideia, né? Porque o corpo Uhum. nos dá sensações e percepções, né? A nossa mente, que nem está falando É, agora, nos é. deixa leve, nos deixa tranquilo em relação a determinadas situações. Uhum. Comecei muito ir por esse caminho depois que eu tive um sentimento assim, sabe quando tu tem um sonho, né? Tem um desejo, algo grandioso, e aí eu dizia assim, nossa, mas será Bom, que isso é para mim? Desse tamanho é para mim? é. Né? Não tô viajando? Será que não tem que ser outro caminho? E que nem você falou agora. Começa a dar Uhum. errado o outro caminho, né? Começa a não ir por não dar certo, começa a ficar Uhum. pesado, difícil, É. moroso. E você diz, poxa, eu tenho todo o conhecimento para fazer acontecer, mas não vai. Por quê? Porque você tem um propósito maior que já gritou dentro de você. Você está querendo Uhum. fechar o olho e dizer assim, não, né? E aí a hora É que você se aquilo, rende é a aquela esse pergunta que propósito. a Cris, é aquela pergunta que a Cris fez, né? O incompleto aí. É isso. Você não cumprindo ele, você fica incompleto. Então, é nessas dificuldades que você está pontuando aí. É E um aí bom no sinal para ela caminho poder você vai se identificar. Uhum. E no caminho você vai se completando, né? Vai. Você vai se sentindo Uhum. cada vez mais aperfeiçoada, cada vez mais né, pertencente, merecedora, co-criadora daquela Uhum. história. Uhum. Protagonista, enfim, tem vários nomes, adjetivos que a gente pode dar para É. esse se sentir dona dessa jornada, né? Então é muito, E muita muito gente valioso. acha assim, ah, eu cumpri o meu propósito. Eu falo assim, não queira cumprir o seu propósito antes da hora. Porque se você cumprir o seu propósito, você vai embora para a glória. Então, saboreia o processo desse propósito, né? Um dia você vai estar legal ali naquele serviço, naquele caminho que você escolheu, que você vê que seu coração abre para o seu propósito naquilo ali. Então, saboreia esse momento e aprende com as dificuldades. Entendeu? Porque senão, se você, eu quero cumprir meu propósito, não queira cumprir ele antes da hora, porque o dia que você falasse que o Senhor, você cumpriu o seu propósito aqui na Terra, você fez o papel que você tinha que fazer, você vai para a glória, né? Então, saboreia esse processo, né? De saber ficar melhor naquilo que você já tem essa habilidade, você só vai ficar melhor naquilo que você já tem, Só né? vai E, a, aperfeiçoar. e vai acontecer. Uma, uma frase que eu ouvi esses dias é assim: quanto mais rápido você aprender com a dificuldade, mais rápido ela termina. Eu Aham. falei, sabe quando daí o grilo faz cri, cri, cri? Eu falei, cara, faz todo sentido, Tem todo sentido. né? Então, assim, quanto mais você curtir o processo, mais Hum, leve ele fica, mais fica. gostoso ele fica, né? Uhum, uhum, Às vezes você batalha por algo, né? Tem um objetivo, uma meta, e quando você conquista, você diz: "Ah, nem era tudo isso",
mas o processo foi tão gostoso que Foi. conquistar aquilo foi, né? Foi meramente E aquilo, né? muita Então, gente acha que propósito é trabalho, não é nada de profissão, não é a sua profissão. Propósito é algo que você nasceu para cumprir, para você fazer. Pode estar relacionado, ele está dentro do seu trabalho, igual eu falei, dentro da sua profissão. Mas não é o seu trabalho. É aquilo que Deus colocou na sua mão para você poder fazer, a sua habilidade, o seu dom, aquilo que te enche, né? Esse o seu propósito. um exercício que eu fiz, né, na Hum. época que eu sentia, e agora? Que, né, não E tem propósito na minha vida. Foi olhar para tudo, toda a minha jornada, desde criança. Toda Uhum, ótimo. E em vários pontos, vários momentos da história, né? Várias pecinhas do meu quebra-cabeça, Uhum. tinha episódios onde eu estava ensinando, onde eu estava liderando, e sempre mexendo com, trabalhando com pessoas, estando em Uhum. eventos, né? Sempre à frente, desde coisas tão, bem simples como ser a palhaça da hora do conto das crianças na escola, né? Contar historinha. Aham. Então, e aí eu comecei a olhar assim, poxa, realmente, toda a minha jornada tem a ver com ensinar, toda a minha jornada tem a ver com transbordar conhecimento. Sempre, né? Em todas as empresas que eu trabalhei numa empresa na área de compras. Que compras tem Uhum. a treinamento? Ah, tava eu lá ajudando a fazer os treinamentos na área, na hora da CIPAT, e Aham. envolvendo gincanas. Então, todas as empresas, né? Na empresa que eu fui representante de cosméticos, a mesma coisa. Era um movimento com as mulheres, era um movimento não só de ensinar a vender os produtos, mas o autocuidado, elas estarem bem, elas atingirem as metas delas através dos controles e na época eu não tinha nem conhecimento, né, mais aprofundado essa parte de mentalidade, mas já trabalhava isso com elas, né? Então, um exercício bem legal que eu indico fazer é esse. Olha para sua história, toda a sua jornada e vê o que mais apresenta nela. O que mais aparece nessa tua jornada, que aí você consegue identificar, opa, meu propósito tem a ver com isso. E aí você vai Uhum. conseguir olhar para o que você está fazendo hoje e ver assim, opa, tô dentro, tô fora, o que falta, onde eu posso ajustar, e aí olhar para o futuro para Olha, encaixar. uhum. A Cris está perguntando aqui. Quando olhamos pela perspectiva de como de ser como incompleto diante da sua inconsciência relacionada ao seu propósito, isso não nos arremete a uma busca externa, sendo que tudo está dentro de nós? Sim. É porque vem de dentro para fora, né? Vem de dentro para fora. Então, essa ferramenta que você usou, ela se chama linha do tempo, aonde você vai lá e olha, Cris, faz isso com você também, ou depois qualquer dúvida você pode me chamar. Você faz essa linha do tempo, aonde você vai ver vários momentos aonde você estava ajudando uma pessoa, você estava envolvido numa liderança, numa coordenação. Então, começa dentro de você. Muitas das vezes, quando a gente não está sabendo identificar aonde que está o nosso propósito, aonde que está o vazio, para um pouco, respira e faz essa ferramenta, né? O que é que eu fiz até hoje? O que eu estou buscando e não estou achando a resposta, né? E E eu vou funciona. além disso. Funciona. E funciona. Funciona que eu estou aqui e você também, né? Que foi aonde eu também encontrei as respostas.
E eu vou além disso. Você nasceu com um propósito. Você não nasceu só para nascer. Viu, Cris? Você nasceu porque o Senhor tem uma história, algo aí dentro do seu coração para você poder cumprir aqui na Terra, né? Então, o nosso propósito é fazer com que a nossa vida glorifique o nome do Senhor. A sua profissão glorifica o nome dele também. Não sei qual que é o propósito da Cris, né? Mas eu sei que Deus pode dar essa direção para ela, nesse sentido, para que ela possa também encontrar a verdadeira resposta dela. Porque a gente fica perdido mesmo. Olha, eu tô com, que ninguém saiba, principalmente a minha família, eles quase morrem de rir. Vou fazer 50 anos. E quando você chega nos 40, que é aquele outro conteúdo que você estava trabalhando, menina, você chega nos 40 e pensa, e aí, eu estou cumprindo o meu propósito, estou fazendo acontecer, né? Mas é a sua vida. A sua vida é para poder glorificar o nome dele. A sua família. E quando você age nessa posição, você vê o mar se abrir. O Senhor só pede, pisa na água. E o resto ele faz. Flui. É bem isso, né? É bem isso. A Cris também colocou uma coisa bem interessante ali, essa Ah, questão do adormecidos, né? uhum. Muitas vezes nós não sabemos colocar nome para os sentimentos. Isso. E né, a gente não sabe dizer o que eu estou sentindo, como que é isso, que sensação estranha é essa. E a gente associa isso ao vazio, né? A tá Uhum. incompleto, tá me faltando Isso. alguma Tá me coisa. faltando, não. É essa forma que a gente coloca. Porque muitas vezes nós não queremos olhar para essa. Tipo, levantar o tapete. A gente quer esconder Aham. certas dores, certas partes da nossa história, É mais certos fácil. sentimentos. É mais fácil, né? Então, quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, começa a trabalhar, né? Como os chulos, né? Cafunchar, né? Mexer, remexer. Uhum. Você começa a encontrar coisas e diz: caraca, mais eu mexo, mais coisas eu encontro. É. E aí você começa a acordar, né? Alguns mentores falam de limpar a lente do óculos, limpa a lente do Isso. óculos, começa a enxergar a Uhum. clareza, ligar a lâmpada, ligar a luz, ligar a lanterna, e é esse o acordar para a vida. É. Encontrar esse propósito é o acordar para a vida. E quando você quer teimar e fazer o contrário, que muitas vezes eu disse, não, eu quero ser. Eu dizia para mim assim, eu quero ser uma CLT, quietinha no meu cantinho, só fazendo basiquinho, assim, tipo, você uma atendente de banco, né? O que é atendente de banco? Recebe continha, paga continha. Aí eu fiquei me imaginando, eu recebendo contas né, quitando contas. Certa. Certa lá Eu já daquele. ia começar, eu já ia começar a filosofar com os clientes, eu ia atrasar a fila, eu já ia querer fazer revolução lá dentro daquele banco. Falei, não, é melhor eu não me meter nesses lugares assim, vamos continuar com a mulherada aí, a ajudar essas mulheres a colocar seus talentos a serviço do mundo, que eu vou ser mais feliz. Ai, ai. Essa essa situação. E eu acredito também. Então, é isso que eu vejo, sabe? Se você encontra esse equilíbrio, não pense que é algo extraordinário. É o seu viver todos os dias em paz, né? Você buscar essa paz. Não, eu estou fazendo, estou cumprindo o meu propósito aqui na Terra. Estou ajudando alguém, né? E muitas das vezes a gente fica mais julgando do que ajudando. Sem E tirar, julgamento. sem julgamento, e tirar essas coisas debaixo do tapete aí, é aonde vem a cura, né? A cura das nossas dores, das nossas emoções. Vem aí. Ah, mas eu não quero, não quero mexer nessas coisas. Então, muitas das vezes você não vai encontrar, não vai dar conta de preencher esse propósito, de encher com esse propósito, porque realmente você não quer assumir o lugar da cura também.
Você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. E nada acontece do nosso jeito, né? Tem que ser do jeito que tem que ser, ué, né? Tem coisas que não tem como controlar. Não, não tem mesmo. Eu acredito muito assim, ó, Adria, que quando a mulher tá bem, ela consegue transbordar uma energia que tudo à sua volta fica bem. Consegue. Então, quando uma mulher que é mãe, ela tá bem, ela tá com esse propósito, ela tá conseguindo colocar o talento no mundo, ela tem a clareza disso, ela tá leve, os filhos ficam leves, os filhos ficam bem, o marido Uhum. fica leve, o marido fica bem, os vizinhos, as amigas, os Uhum. conhecidos, os parentes, todos à sua volta ficam bem. Então, eu penso nessa questão da responsabilidade que nós temos com isso. E não é uma responsabilidade com os outros, é com nós mesmas. Nossa luz, cuidar da nossa luz, cuidar da nossa energia, para daí cuidar da energia dos outros. Uhum. E o olhar para si, cuidar da sua energia, é o que vai fazer aflorar essa questão dos propósitos e dos Vai. talentos. Justamente isso. Você sabe por quê? Nós passamos tanto tempo cuidando da luz das coisas dos outros e esquecemos de cuidar da nossa. Uhum. O Aí você chega numa idade que você fala, meu Deus, mas o que que eu fiz? Né? que eu fiz na minha vida, O que né? que eu fiz? Mas você passou, igual uma cliente veio falar para mim assim, num problema que ela estava tendo, que ela viveu 18 anos pro casamento. 18 anos pro casamento. Aí a pessoa, o esposo dela, pegou e falou para ela procurar a vida dela. Ela viver, seguir em frente. Mas não para separar. Mas só porque ela estava sufocando ele já. Entendeu? Ele falou, não, então busca sua vida, né? Precisa. Ela falou, o que que eu faço agora depois de 18 anos? Eu falei para ela, mulher, acorda, vamos embora, toma um banho, vamos atrás do serviço, né? Adriana, agora tu me fez lembrar aquela questão do ninho vazio, né? Isso. Tu olhar assim, geralmente, né, a mulher que tá chegando perto dos 40, ou com 40, ou um pouquinho depois, começa Uhum. assim, o marido já tá com uma estabilidade no trabalho, né? Então ele tá tranquilo lá. As crianças já estão se virando, já tomam um banho sozinha, já não querem mais que ajude a lavar o cabelo, já sabem escovar os dentes, já se viram lá para comer e tal. E aí você começa a dizer, e a casa também não fica mais tão bagunçada quanto antes, né? As coisas parece que não. Alguém, por exemplo, tu põe a roupa lá e os bichinhos guardam suas roupas. Né? Não precisa Aham. mais você dar conta de tudo. E aí, de repente, você diz, tá, e agora? Para que eu vou servir a partir de agora? Eu sirvo para quê agora, já que ninguém mais precisa de mim? E aí começa, eu acredito, né? Começa bastante essa busca por se ter um propósito, por se ter algo a mais para fazer. Então, não é errado abrir mão. Eu abri mão do meu profissional por um tempo Aham. para me dedicar, porque eu Por um percebi que tempo, né? Você tudo deixou tem bem claro, por um tempo, né? Aham. isso, né? Porque os filhos estavam precisando, o marido estava precisando, a casa estava precisando mais Uhum. do que para fora. Então foi o momento de eu usar o meu talento Em casa. para organizar, para planejar, para cuidar, para ensinar, para brincar aqui em casa. É. Agora, né, o mais velho tá assim, tipo, eu, eu me viro, né? Então, assim, e eu? Vou fazer o que da vida agora? Vou trabalhar. Agora eu vou poder me dedicar também para o outro lado, para fora da minha casa. Uhum. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a, que nem você falou dessa mulher, eu comecei a desafogar os filhos, comecei a desafogar o marido, porque daí, tipo, eu não preciso ficar o tempo inteiro
sovando e grudando. Não, não. Se virar. E aí eu sigo, e aí não é que eu começo a viver, eu recomeço uma nova jornada. Porque eu vivi também enquanto eu era dona de casa. Isso. Eu tive uma vida gostosa, leve quando eu era dona de casa. Agora eu vou transferir uma parte disso para o meu trabalho, para fora, para eu também sentir aquela coisa gostosa de receber o meu dinheirinho pelo meu trabalho. Não é? Significa, né? E fica, fica. E eu falo para você que isso é tão prazeroso e fica tão leve a sua vida, porque quando você está com essa responsabilidade de viver a vida do outro e deixando de cuidar de você, você também está deixando de cuidar do propósito, de que você tem a sua família. Aí você fica tão sufocada naquela situação que desgasta até a sua família, igual ela acabou desgastando o relacionamento dela com essa situação, né? Ainda bem que ele falou, ó, não, eu só quero que você busque, então, tá tempo, tá nova, a mulher tem 30 e poucos anos, né? Tem muito para viver ainda. Falei, menina, tô com 49, tô aqui na vida, tô florescendo, né? Reorganizou a gente se encontrar mesmo, né? Buscar esse encontro que você tem com você mesma, não com o outro. Adria, e assim, ó, essa questão do viver a vida do outro é fugir do propósito, não é? É não querer olhar para dentro de si, né? Com, sei lá, medo que vai encontrar, ou a questão de você ter controle sobre a vida dos outros, não sei. Querer ser a salvadora, né? Tudo isso, né? Ser a salvadora. Aí depois que ela é salvadora, ela vem me vitimizar, ah, mas eu passei tantos anos cuidando de vocês, eu fiz isso e isso, não sou reconhecida. Menina, bola pra frente, né? Vamos tocar, vamos voltar a reescrever essa história aí. Precisa, né? Acontecer isso. E eu vejo que ser a salvadora, porque eu já tentei, já fui a salvadora da pátria, salvava todo mundo, só eu que ficava. Um dia eu peguei esgotada. Fica, Aí meu esposo falou para mim, fica, meu esposo falou para mim, falou assim, não, mas o que está acontecendo? Eu quero minha mulher viva, né? Então isso para mim foi um tapa, né? Eu falei, não, então vou mudar a direção disso aqui. Vou buscar mesmo o que é o meu propósito, o que o Senhor quer para mim e vou enfrentar, né? E estamos aqui. Estou feliz, tem as madrugadas sem dormir, porque vai fazer uma live. Mas a gente está aqui, passa orando, Senhor, envia as almas ali para poder ouvir a palavra, né? Para poder ver que ela tem uma chance, que não é o fim, que é o começo, um recomeço agora, né? Não é o fim. Há tempo ainda. Não é o fim. Não, Nunca é o fim, né? não. Você falou ali de ficar sem dormir fazer live. Gente, a coisa que eu mais amo é convidar pessoas para fazer live, assim, que nem a Adria. Assim, eu nunca fiz live, eu fiz uma live só. Vamos lá, vamos fazer live, né? Vamos perder esse medo de colocar essa voz, essa potência, esse conhecimento para o mundo, né? Então, eu amo Eu sou fazer grata pela sua vida, por isso. Ai, você merece, você merece. Então, foram dicas muito valiosas que a Adria nos trouxe, como diz a Cris, a doutora Adria, e eu aqui chamando de Adria, porque finalmente. Nossa. já me sinto íntima aqui, chamo de Adria. Obrigada, Cris. Parabéns. Precisar, nós estamos aqui. E sigam a Adria lá no perfil dela, adriadomingos.psi. Eu não lembro mais isso, né? Então, ela traz conteúdos sempre voltados para essa questão, principalmente para o propósito. E como nós vimos aqui hoje, ele é de fundamental importância para você se sentir cheia, se sentir completa, se sentir plena e leve, principalmente. O propósito, ele faz com que a gente acorde para a vida. Essa é necessário.
Isso É mesmo. necessário acordar para a vida, porque você tem seus filhos, você tem marido, você tem algo para cumprir aqui, né? E quando a gente não vive o propósito da gente, a gente acaba influenciando o filho. Aí cresce uma criança frustrada que não sabe também que direção que tem que ser tomada. Então, por isso é Uhum. tão importante, sabe? Quando você descobre isso. E não acha que é algo extraordinário, é algo simples. A vida é simples, a gente é que começa a complicar a situação ao nosso redor. A vida é simples, viver é simples, né? É você dar um abraço, é você sorrir, é você dar um oi, é você parar para ouvir uma pessoa. Viver é isso. É, às vezes o propósito é só esse, né? Você ouvir, dar esse acalento, né? Dá. Como eu comecei no comecinho, né? Falei no comecinho da live, Uhum. teve um momento, uma época aí que o pessoal falava de propósito como se fosse um achado mágico no final do arco-íris. E aí Isso. começou a se pintar em cima disso algo muito fora do comum, que teria que fazer algo muito mirabolante, um ritual, sei lá. Uhum. E na verdade, hoje a gente desmistificou tudo isso, né? Hoje, então, a gente viu que propósito é algo simples de se encontrar, é algo simples de sentir se você está cumprindo esse propósito ou não. E se você tiver com dificuldade de identificar o propósito ou de entender mesmo, né? Tô seguindo, não tô seguindo, como é que tá isso? Faz o exercício que nós indicamos na live. E se ainda assim tiver dificuldade, me chama ou chama a Adri aqui que a gente vai poder te ajudar Uhum. com isso, né? Com essas tuas dúvidas. Porque é o que a gente quer. A gente quer mulheres mais felizes, a gente quer mulheres É. mais realizadas, a gente Isso. quer mulheres Uhum. mais plenas no mundo, né? Como diz uma mentora que eu tive, a gente quer uma legião. A gente não quer só um bandinho de mulheres, a gente quer uma Ah, legião inteira de mesmo. mulheres. E, É porque e é batalhando. isso mesmo. Precisa mesmo desse exército, de mulheres. Por quê? Porque tá vindo uma nova geração aí, né? E essa geração que tá vindo vai precisar muito dessas mulheres curadas, dessas mulheres cheias do propósito, cheias de paz, né? E como que nós podemos fazer? Começando dentro da nossa casa. Se você já dá, já sabe, já começar a encontrar o seu propósito, os seus filhos vão crescer de uma outra forma. Porque quando, igual se você não tem a direção, aquilo que te dói, você faz com que sangra no seu filho também, Uau. né? Aí você acaba indo para cima dele. Quem está mais próximo é o filho, é o marido, então você acaba Né? sangrando em cima deles, né? Então o E aí propósito faz com que todos você adoecem. todos adoecem. Então, encontrar a Todos. sua direção é isso aí. Você seguir é o propósito, não é chegar no final dele, não. É você curtir, ajudar, é viver simples, é viver com paz, né? É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Ai, que perfeito. Nossa, essa tua fala para encerrar nossa live ficou perfeita, ficou espetacular, não é mesmo, Amém. gente? Obrigada. Vamos bater palma para a Adria. E Eu que aqui no agradeço. Instagram, né? Como que a gente vai bater palma aqui no Instagram? Ah, Apertando ali no coraçãozinho, no curtir, sei lá, tem o sorrisinho, tem o senzinho. Clica bastante ali, que é uma forma de bater palma para esse conteúdo maravilhoso que a Adria trouxe para nós e nos ajudou a acordar para quem estava adormecido em relação ao propósito, nos ajudou a acordar e abrir os olhos para essa questão tão importante e uhum. tão. Ela é simples e muito importante, Sim, né, Adria? Usar esse simples, termo. Não é simplista, é simples, mas simples. é muito importante para saúde da pessoa e de todos à nossa volta, né? Então, eu só tenho a agradecer. Olha quantas palmas o pessoal está direcionando aqui, Eu que dá agradeço.
dá um quentinho aqui no coração por isso. É, e, e agradecer, só tenho a agradecer você de ter aceito o convite, ter me dado um oi, vamos fazer live, Hum. vamos que. E quando você quiser, só me chamar, que eu estou à disposição Não vou para dispensar. seu canal também, Não vou dispensar. tá bom? Eu só agradeço. E é isso então, pessoal. Toda sexta-feira vamos ter uma mulher incrível aqui, de alto nível, alto padrão, super top das galáxias. Não sei que nome que a gente vai dar para essa mulherada top aí. Deus E vai tocar no seu coração, para poder colocar o hã? nome certinho. Deus vai colocar no seu coração para ser o nome certinho. Pode deixar. Isso aí. Então, essa mulherada vai vir sempre toda sexta-feira. Ai, acho que não sei se sexta-feira que vem, porque talvez eu vá ter que viajar, mas eu vou procurar sempre trazer então mulheres incríveis aqui para a gente agregar mais conhecimento, mais desenvolvimento, para acordar certos pontos da nossa vida que estão meio adormecidos e com isso desenvolver um mundo com mulheres mais felizes, com mulheres mais leves e mais prósperas. Eu Obrigadão, creio. Adria, mais uma vez. Obrigada a cada uma de vocês que Obrigada. estão conosco. Obrigada a todos. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.